Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. É uma imensa alegria ter a sua companhia neste momento para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição número 2 da Escola Sabatina, que tem como título Origem e Natureza da Bíblia. Será um estudo muito importante. Eu convido você, então, para fazermos uma oração pedindo a orientação de Deus para este momento especial de estudo da sua palavra. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra neste instante. Por favor, nos abençoe com compreensão, entendimento e, acima de tudo, com o desejo em nosso coração, em nossa mente, de fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Alberto, um jovem cristão, estava se preparando para uma viagem de férias. Seu amigo Gustavo veio buscá-lo e perguntou-lhe: já arrumou suas coisas? Está tudo pronto para a viagem? Quase, respondeu Alberto. Só falta pôr mais umas coisinhas na mala. E começou a ler uma lista. Um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, uma cesta de comida, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um metro, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete. A essa altura o amigo já estava apavorado e disse: Alberto, o carro já está cheio. Não vai dar para você levar tudo isso. Calma, disse Alberto, calma. Está tudo aqui. E mostrou-lhe a sua Bíblia. De fato, a Bíblia é a concentração de diversos elementos necessários à vida humana, como esperança, guia, verdade, luz, reflexão, etc. E por isso, a Bíblia é um livro tão extraordinário que dificilmente conseguimos imaginar a história humana sem este tesouro imensurável. Mas por que a Bíblia é imprescindível para nós? O que torna a Bíblia tão especial e tão confiável? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas em nosso estudo de hoje. Por isso, eu peço que você me acompanhe no estudo da Bíblia, mediante a lição número 2 da Escola Sabatina deste segundo trimestre. O título geral é Como Interpretar as Escrituras. Antes de iniciar o nosso estudo, eu quero lembrá-lo que é importante você ter a sua lição e estudá-la diariamente. Isso lhe trará muito conhecimento bíblico, teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. Em nosso estudo de hoje, nós vamos abordar 3 tópicos. O primeiro, sobre a revelação divina da Bíblia. O segundo, sobre o processo de inspiração da Bíblia. E o terceiro tema é a singularidade da Bíblia. Ok? Esse será o nosso roteiro. Então vamos logo ao primeiro tópico, a revelação divina da Bíblia. Eu começo dizendo o seguinte, amigos e amigas. Se Deus não tomasse a iniciativa de se revelar, nós não teríamos a mínima condição de conhecê-lo. Por isso, precisamos ser sempre gratos ao Senhor, porque Ele quis tornar-se conhecido a nós. Mas, mesmo Deus tendo tomado a iniciativa de se autorrevelar, a revelação e a inspiração são mistérios divinos. Todavia, temos material bíblico suficiente para compreender pelo menos um pouco deste assunto tão importante. Deus se revela em palavras e em ações através de muitos e diferentes canais, embora mais plenamente na pessoa de Jesus Cristo. A intenção clara de Deus é que, através dessa revelação, nós, seres humanos, possamos conhecê-lo e estabelecer com ele uma relação salvadora, que trará como resultado uma eterna comunhão com ele. Essa intenção divina está evidente em diversos textos bíblicos, mas um dos mais importantes é João capítulo 17, versículo 13. Eu queria que você me acompanhasse nesse texto. João 17, 3. Aqui o texto diz assim: e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Antigo Testamento utiliza palavras e expressões para descrever a revelação de Deus. Algumas dessas expressões destacam o aspecto auditivo. Por exemplo, Jeremias capítulo 47, versículo 1. Eu quero que você me acompanhe nesse texto também. Jeremias 47, verso 1. A palavra de Deus diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Essa mesma ideia está presente em Levítico 19, verso 1. Levítico 19, verso 1, que diz assim: disse o Senhor a Moisés. Há outra expressão muito comum, muito repetida no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Deus também se revela mediante acontecimentos. Por exemplo, a Noé, Deus anunciou algo importante. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 17, Gênesis 6, 17, vale a pena a gente ler esse texto bíblico. Gênesis 6, 17. Deus é apresentado como anunciando algo a Noé. Ele diz assim: contigo, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, mas contigo eu farei a minha aliança. E então ele diz para Noé que ele prepare uma arca a fim de que ele e sua família fossem salvos. Mas eu queria enfatizar a ideia de que Deus anuncia, Deus comunica de modo claro na história um desejo, um plano dele ao seu filho Noé. Em outra ocasião, o Senhor deu a Moisés e a Arão poder para realizar sinais, a fim de que os israelitas crescem que o Senhor aparecera a Moisés e o instruíra a liderá-los na saída do Egito. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 4, versículos 1 a 9, e também no mesmo capítulo 4, versos 27 a 31. Em outra oportunidade, em outra ocasião, Deus empregou uma violenta tempestade e a barriga de um grande peixe, a fim de levar um profeta desertor a cumprir a tarefa que ele lhe havia designado. Você pode ler essa história no livro de Jonas, praticamente em todo o livro. Agora, nós podemos notar que estas ações ou intervenções divinas geralmente eram precedidas ou acompanhadas de revelações explicativas. Nesse sentido, amigos, vale muito a pena ler um texto extraordinário do Antigo Testamento, estamos vendo agora o Antigo Testamento, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você percebe como Deus faz questão de se autorrevelar, de se revelar? As frequentes referências do Antigo Testamento a profetas, visões, sonhos, sinais e maravilhas evidenciam o persistente desejo de Deus em revelar-se através dos canais que Ele mesmo decide escolher. As manifestações pessoais de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés, as chamadas teofanias, que são aparições da divindade, e sua presença durante o Êxodo, tinham como objetivo mostrar seu afetuoso propósito de estabelecer com Abraão e seus descendentes uma relação pactual especial para, através de Israel, tornar conhecidos a todos os povos sua pessoa, sua vontade, sua salvação e seu caráter benevolente. Diversos textos bíblicos falam sobre isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Aliás, vale a pena a gente ler esse texto. Gênesis 12, 1 a 3, o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei,
e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você vê outros conceitos muito parecidos no capítulo 22, nos versos 15 a 18, em Gênesis 26, versículos 1 a 5, Gênesis 28, versículos 10 a 15, e também em Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6. Tudo isso mostra esse desejo de Deus de se comunicar, de se auto-revelar. Os profetas aos quais Deus se revelava no Antigo Testamento não somente proclamavam a palavra do Senhor com a boca, mas também escreviam muitas das coisas que lhes haviam sido reveladas, fosse por ordem divina ou fosse pela instrução ou indução do Espírito Santo. O primeiro profeta escritor de que se tem notícia foi Moisés. Ele escreveu o que se tornou conhecido como a Torá ou a Lei. Você pode conferir isso depois em Josué capítulo 8, versículo 31. Os profetas posteriores também foram movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu esses profetas a se expressarem por escrito. Por exemplo, eu tenho um texto aqui importante a respeito disso em Jeremias, capítulo 36, versículo 2. Jeremias 36, 2, diz o seguinte, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei. Jeremias 36, 2. Por outro lado, em Daniel capítulo 9, versículo 2, há uma conexão de Daniel com Jeremias. Daniel 9, 2. Olha aqui, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então, Daniel se referiu a esse rolo como a palavra que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Nós lemos Daniel capítulo 9, versículo 2. Agora falemos da revelação no Novo Testamento, a revelação de Deus no Novo Testamento. Importantes expressões veterotestamentárias não aparecem no Novo Testamento, tais como a palavra do Senhor veio ou assim diz o Senhor. No entanto, o Novo Testamento não ignora os diversos tipos de revelação divina aos seres humanos. Alguns exemplos. Eu queria que você me acompanhasse em Mateus capítulo 1, versículo 20, para perceber como é que Deus se comunicou. Mateus capítulo 1, versículo 20. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, nós lemos o seguinte: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, observe, Deus se comunicou com José através de sonhos. E você vê isso também no capítulo 2, os versículos 12, 13, 19 e também o verso 22. Algumas outras pessoas no Novo Testamento receberam visões. O sacerdote Zacarias recebeu visão, você pode conferir isso em Lucas 1, verso 22. Ananias de Damasco também recebeu visão, Atos 9 e 10. O centurião Cornélio também recebeu visão, Atos 10, 3. E o apóstolo Pedro, em Atos 11, 5, também recebeu uma visão. Em relação ao apóstolo Paulo, grande teólogo do Novo Testamento, Paulo podia falar do perigo de se ensoberbecer com a grandeza das revelações. Confira isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Por que ele disse isso? Evidentemente, ele havia recebido a revelação de Deus em muitas ocasiões durante o seu ministério. Atos 16, 9, versículo 10, 18, versículo 9, Atos 26, 19, Atos 27, 23 e 24, o texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios 12, 1 a 4 e Gálatas 21, 1 e 2. Esses versos mostram que no Novo Testamento
e no ministério do apóstolo Paulo, Deus se revelou de modo especial. Agora, gente, algo importante a ser destacado é que a terminologia revelacional do Novo Testamento tem como foco Jesus Cristo. Quer conferir isso? Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. E um exemplo marcante está no Evangelho de João, no capítulo 1. Então vamos comigo ali a João capítulo 1. Em João capítulo 1, o versículo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então observe que o apóstolo João apresenta Jesus como o Verbo, como Filho unigênito do Pai, que se fez carne e quem o revelou. Verso 14 e também o verso 18. Por outro lado, Mateus no capítulo 11 e no versículo 27 diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por outro lado, a revelação de Deus em teofanias, em visões, em sonhos e declarações proféticas encontra seu ápice e seu cumprimento na encarnação do Filho. Por essa razão, a Epístola aos Hebreus começa com um majestoso resumo. E como é que é esse resumo? Diz assim, aliás, eu quero ler esse texto com você. Hebreus capítulo 11, aliás, Hebreus capítulo 1, melhor dito. Hebreus capítulo 1. Pegue a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos. Hebreus capítulo 1, logo os primeiros versículos. Achou aí na sua Bíblia? Hebreus capítulo 1, eu quero ler aqui na minha Bíblia, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é Deus revelado em forma humana. E é por isso que Cristo foi capaz de dizer o que nenhuma outra pessoa seria capaz de dizer. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 9, o que diz aí? Cristo, a revelação de Deus no Novo Testamento, ele diz coisas que ninguém diria. O que ele diz? João 14, 9. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Agora preste atenção. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe que eu acho que nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele tomou a iniciativa de se autorrevelar e dessa forma podemos conhecer a Deus. Muito bem, vamos agora para o segundo ponto, o segundo tópico de nossa lição. E o segundo tópico é o processo de inspiração da Bíblia. Aqui está o cerne da lição número 2 desta semana, o ponto principal. Os autores bíblicos concordam a respeito do papel decisivo do Espírito Santo em impulsioná-los a escrever. A iniciativa é inteiramente do Espírito Santo. É Ele quem chama, quem concede revelações, quem move, quem inspira. Pedro declara isso de modo sucinto num texto extraordinário. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 21, eu queria que você me acompanhasse. Segundo Pedro 1, 21, texto fundamental para estudar esse tema da semana. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até mesmo o relutante profeta Balaão só podia anunciar aquilo que o Senhor lhe ordenasse. Você pode ler sobre isso em Números capítulo 24, versos 2 a 9 e o verso 13 também. Bom, amigos, isso mostra que, diferentemente de qualquer outro livro na história da humanidade, a Bíblia passou por um impressionante processo de elaboração. Isso torna a Bíblia um livro singular. A singularidade das Escrituras baseia-se em sua origem, em sua fonte. De fato, os autores bíblicos mencionam com frequência que eles próprios não são os originadores das mensagens que falam ou escrevem.
Eles as recebiam das fontes divinas. Através da revelação divina, eles haviam sido habilitados a ver as verdades que eles proclamavam. Isso pode ser comprovado em diversos textos bíblicos, mas eu selecionei alguns apenas. No Antigo Testamento, Jeremias 38, 21. Jeremias 38, 21 diz o seguinte, capítulo 38, versículo 21, está escrito o seguinte, verso 21, mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Esta é a palavra que me revelou o Senhor. Jeremias 38, 21. Mas não é só isso não. Há outros textos da Bíblia, por exemplo, Miqueias capítulo 1, versículo 1, que diz assim, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. Percebe a consistência disto? Um dos textos mais esclarecedores a respeito da origem da Bíblia foi escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura, diz Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, aqui foi traduzida do grego theopneustos, significa literalmente proveniente do fôlego de Deus, como se Deus tivesse soprado as ideias que formaram a palavra, a Escritura. Assim, amigos, Deus inspirou a verdade, soprou a verdade na mente dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna. Eu vou explicar isso de forma bem didática, esse processo da inspiração, em 3 estágios bem claros, para você compreender corretamente o que estou dizendo. Número 1, a inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, não. A inspiração atua na própria pessoa. Número 2, sob a influência do Espírito Santo, o escritor é dotado de pensamentos, mas as palavras registradas na Bíblia recebem a marca da mente individual de cada escritor. Número 3, a mente e a vontade divinas combinam com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações que encontramos na Bíblia são a palavra de Deus. O apóstolo Pedro afirma também algo fundamental a respeito da inspiração das Escrituras. Ele escreve assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 21. Eu li aqui na Bíblia, a Nova Versão Internacional. A partir dessas palavras claríssimas de Pedro, podemos falar, amigos, de 3 fatores ou componentes da inspiração das Escrituras, e eu quero explicar esses 3 fatores a seguir, tá bom? Tome nota aí. Fator número 1, Deus é a causa. O próprio Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Foi Deus quem escolheu e estimulou os escritores. Primeiro falou aos profetas e a seguir falou aos seres humanos através desses profetas escolhidos. As verdades reveladas por Deus foram registradas pelos profetas escritores, de modo que o primeiro e mais importante fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é que Deus é a fonte principal
e a causa primeira da verdade bíblica. Espero que isso tenha ficado claro para você. Fator número 2, os profetas são mediadores. O que isso significa? Os profetas que escreveram a Bíblia não eram meros robôs ou autômatos, não. Eram mais do que apenas secretários que anotaram o que Deus lhes ditava. Os profetas escreveram de acordo com a consciência que os movia para esta tarefa, mas o fizeram com seus estilos literários, com seus vocabulários individuais. As personalidades dos escritores bíblicos não foram violentadas por uma intrusão divina, não. É verdade que a escritura que eles produziram é a palavra de Deus, mas em certo sentido também é verdade que esta palavra, é a palavra do homem. Afinal, Deus usou a personalidade de cada um deles para comunicar verdades e conceitos divinos. Estudemos um pouco melhor o caso de Jeremias para poder exemplificar isso que estou dizendo, que é o fator número 2. Quando o rei Joaquim queimou o rolo, o que aconteceu? O texto bíblico em Jeremias, o que diz? O texto bíblico diz assim, tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara, ainda que se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Não é extraordinário? Você quer conferir esse texto? Jeremias 36, 32. Essa foi a segunda edição ampliada do livro de Jeremias. Bom, irmãos, a experiência de Jeremias demonstra que os profetas não escreviam seus livros na condição de meros copistas. Claro, embora fossem movidos e guiados pelo Espírito Santo enquanto escreviam, eles se envolviam de corpo, de mente, totalmente na tarefa. Podemos dizer o mesmo dos escritores bíblicos, não referidos especificamente como profetas. Salomão, por exemplo, autor de muitos provérbios, de muitos cânticos, o que ele diz? O texto diz que ele ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ele também procurou achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. Isso está em Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 e 10. Você percebe a participação total de Salomão? Lucas, o autor de Atos e do Evangelho que leva seu nome. O que aconteceu com ele? Ele nos conta que lhe pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, escrever uma exposição em ordem. Olha que interessante. Lucas capítulo 1, versículo 3, está escrito o que eu acabei de ler. Lucas pesquisou, Lucas buscou informação. Irmãos, como se vê, a pesquisa histórica, cuidadosa e a avaliação literária foram muito importantes para a composição dos livros escritos, tanto por Salomão quanto por Lucas. Há boas razões para se acreditar que outros escritores tenham adotado processo semelhante na composição de outros livros da Bíblia, mesmo que eles não tenham afirmado isso de modo explícito. Ainda no tema da inspiração, algumas perguntas intrigantes que muitos se fazem são estas. Primeira, são as próprias palavras da Bíblia inspiradas? Uma outra, são apenas inspirados os pensamentos por detrás das palavras? Outra pergunta, existem partes da Bíblia mais inspiradas do que outras? Ou são algumas partes inteiramente destituídas de inspiração? Outra pergunta importante, é a Bíblia inspirada em sua totalidade ou apenas parcialmente? Essas são perguntas muito importantes. Amigos, o que observamos na Bíblia
é que tanto os pensamentos quanto as palavras se acham envolvidos nesse processo. Por meio de sonhos, visões ou impressões do Espírito Santo, pessoas inspiradas receberam pensamentos em forma visual e verbal. E essas pessoas comunicaram tudo isso depois de maneira fiel, de maneira verdadeira. Às vezes essas pessoas parecem expressar suas mensagens usando as mesmas palavras que lhes foram dadas pelo Espírito Santo. Independentemente da maneira como receberam os pensamentos, os escritores bíblicos deixam claro que suas palavras são as palavras de Deus. Por exemplo, Moisés cita Deus, dizendo que Deus poria suas palavras na boca dos profetas. Esse texto é muito importante. Deuteronômio 18:18. Busque lá, por favor, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio 18:18. Eu vou ler aqui, ó. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. Agora, essa mesma ideia é repetida por Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 9. Olha aqui, olha o que está escrito em Jeremias 1, 9. Diz assim, ó. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eu li Jeremias 1, 9. Referindo-se às Escrituras e citando Deuteronômio 8:3, Jesus Cristo declarou em Mateus 4:4. Vamos para esse texto. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Mateus 4:4. Por outro lado, as palavras escritas pelos autores bíblicos realmente são palavras humanas. É por isso que eles podem introduzir seus livros usando expressões humanas, como estas. Jeremias 1:1, as palavras de Jeremias. Ou Provérbios 1:1, Provérbios de Salomão. Bom, isso nos leva a concluir que os pensamentos e, por vezes, as palavras foram inspirados por Deus para serem expressos pelos autores humanos em palavras que fossem familiares a eles e a seus leitores imediatos. Além disso, o depoimento de Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, de que toda palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse depoimento, amigos, elimina qualquer possibilidade de querer aceitar o conceito de inspiração parcial. Não existe isso. Tampouco existe na Escritura nada que sugira graus de inspiração. Não. Claro, é verdade que algumas porções podem ser mais importantes do que outras. Por exemplo, Jesus fala em Mateus 23:23 sobre o que há de mais importante na lei. Mas isso não significa que algumas partes sejam mais inspiradas do que outras. Dito isto, amigos, podemos fazer este apelo para você e para mim. Todo cristão faria bem em receber as palavras da Escritura da maneira como os crentes de Tessalônica acolheram as palavras de Paulo. E como é que foi que os crentes de Tessalônica acolheram as palavras de Paulo? Leia lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O que diz aí? A parte final. O modo como eles acolheram as palavras de Paulo. Diz assim, ó. Acolhestes, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Vamos agora para o fator número 3, que é a Escritura é a autoridade. Irmãos, somos informados que a Escritura é útil para o ensino,
para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Já falamos desse texto, 2 Timóteo 3:16 e 17. Isso significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e éticos. Essa autoridade é decorrente de onde? Da autoridade do próprio Deus. E Deus se expressa na Bíblia através dos escritos proféticos que estão em nossas mãos. Em síntese, amigos e amigas, a inspiração bíblica consta de 3 fatores essenciais. Número 1, Deus como causa. 2, os homens de Deus como mediadores. E 3, as Sagradas Escrituras como o produto final da revelação, a autoridade de Deus registrada pelos homens. Bom, agora vamos para o terceiro e último tópico do nosso estudo, que é a singularidade da Bíblia. Amigos e amigas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tudo o que estudamos hoje me leva a afirmar com plena convicção: a Bíblia é um livro singular. E essa unicidade aponta para a sua origem divina. A singularidade da Escritura pode ser verificada em vários aspectos, mas eu quero mencionar aqui apenas 4. 4 aspectos que mostram a singularidade da Palavra de Deus. Primeiro, ela é singular em sua produção. Sendo um só livro, é contudo formada de vários livros. Além disso, não é meramente uma coleção de histórias, de cartas ou de poesias, não. É uma perfeita unidade, progressiva e harmoniosa, girando sempre em torno de um assunto, de uma pessoa: salvação em Jesus Cristo. E diferenciando-se abismalmente de qualquer outro livro. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1500 anos, em 3 idiomas diferentes, em pelo menos 3 continentes diferentes e por autores fantasticamente diversos, dentre os quais um construtor de tendas, um médico, 2 carpinteiros, 2 pescadores, alguns reis, um oficial da nobreza, etc. Diga para mim, que outro livro tem essas características? Nenhum. Em segundo lugar, a Bíblia é singular em sua preservação. Provavelmente, a Bíblia seja o livro mais perseguido de toda a história do mundo. De fato, muitos tentaram proibir a Bíblia, destruir a Bíblia, mas seus esforços foram vãos. A Bíblia é uma bigorna que tem esmiuçado muitos martelos. Em terceiro lugar, a Bíblia é singular em suas proclamações. Na época de sua escrita, mais de 1/4 de seu conteúdo era profético. A maior parte tendo já se cumprido com espantosa precisão. Seus temas abrangem desde o céu até o inferno, do bem ao mal, do Criador à criatura, do passado ao futuro, passando pelo presente. Finalmente, amigos e irmãos, a Bíblia é singular pelo seu resultado. Como nenhum outro livro, a Bíblia influenciou e influencia profundamente a cultura, o pensamento, a história do mundo, modelando a arte, a música, a moralidade, a oratória, a lei, a política, a filosofia, a literatura, etc. E, claro, influencia pessoas, milhares, milhões de pessoas. Diante de um livro tão especial, diante desta dádiva do céu à terra, o que é que você e eu podemos fazer? Temos apenas uma alternativa adequada. Sabe qual? Estudar este livro, amar este livro e seguir os seus preceitos. Muito obrigado por você ter me acompanhado hoje no estudo da lição. Eu gostaria que Deus abençoasse você no seu estudo diário da lição e da Bíblia, porque a lição é baseada na Bíblia. Mas, acima de tudo, ao aprendermos, coloquemos em práticas os seus preceitos extraordinários, que serão uma bênção para nós e para a nossa família. Eu espero ver você na próxima semana, no estudo da lição número 3, cujo tema será a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bênçãos do nosso Deus
para você.